Mateus 7, nós vamos ler de 24 a 27. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero mais uma vez orar nesta tarde. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Senhor, eu estou aqui para louvar-te, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Deus, que nesta tarde, que as palavras que saiam da minha boca sirvam para edificar a minha vida e a vida de cada um aqui. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de poder compartilhar com as irmãs dessa igreja da tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os meus pecados e me livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A Celiane falou assim, a gente pensou num tema, e aí eu vou te falar, se você achar que dá para falar, fica à vontade. E aí ela falou, olha, dá para falar sobre os desafios da mulher cristã nos dias atuais? Eu falei, gente, acho que dá, né? E fiquei pensando, quais desafios? Porque se eu fizesse aqui uma pergunta para vocês, qual é o seu maior desafio? E eu tenho certeza que na cabeça de vocês aí está passando várias coisas. Porque a vida do cristão é cheia de desafios. Se a sua vida não está tendo desafio, irmãos, glória a Deus por isso. Mas nós temos desafios. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por coisas difíceis que às vezes a gente pensa, não vou dar conta, né? E as mulheres, que aqui hoje eu estou falando, a maior parte é para mulheres, então eu vou me direcionar mais às mulheres. Quantos desafios nós não temos? Como o pastor acabou de dizer, parece que o que a gente vive aqui dentro não tem nada a ver com o que está lá fora. Lá fora a realidade está tão diferente, não é? Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto como um peixe fora do aquário. E quando eu estou dentro da igreja, eu me sinto tão bem. Não é mesmo? E aí eu pensei, qual é o primeiro desafio da mulher cristã? E aí me veio esse texto. Eu acho que o primeiro desafio é firmarmos as nossas vidas na rocha que é o Senhor. É permanecermos firmes, entendendo que nós fomos escolhidas. Eu sempre digo para as minhas mulheres, você não é qualquer uma, você é uma escolhida do Senhor. Nós temos que ser diferentes. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. E para sermos diferentes, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos ultrapassar as paredes dessa igreja. Porque sermos crentes dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Nós estamos num ambiente propício, não é? Nós já louvamos, adoramos o nome do Senhor. O pastor já leu uma palavra que, inclusive, na semana passada, eu falei lá com as minhas mulheres. E a gente está aqui cheia, mas em casa, como tem sido as nossas vidas? A nossa correria tem sido tão grande, tão profunda, que a gente deita, e quando a gente deita, que a gente lembra de orar? Que a gente lembra que a gente precisava meditar na palavra do Senhor. Eu gosto muito daquele filme Quarto de Guerra, se não me engano o nome. Que aquela senhora, e o pastor acabou de dizer, né? Que as mais jovens devem aprender com as mais velhas. Eu falo isso muito lá na igreja. Nós temos muito que aprender com aquelas que já viveram. Eu me vejo hoje, 11 anos depois na SAF, e me vejo quando eu entrei. Quando eu entrei na SAF, minhas irmãs, eu tinha 36 anos mais ou menos.
35. E eu me lembro bem, eu chegava com meu filho, tinha 2 anos e pouco, 3 anos, e ele normalmente ele vinha dormindo. Nós trabalhamos com mocidade muito tempo, mas chegou um momento que a gente precisava, né, ir para onde era devido. A nossa vida não condizia mais com a da mocidade. E meu marido já estava integrado lá na UPH, e eu falei, meu Deus, eu preciso me integrar, né? Eu trabalhava, eu cantava no louvor, eu canto num grupo há quase 20 anos, chamado Doce Voz, mas eu queria algo mais. E o que eu estava precisando era aprender com essas mulheres. E hoje eu olho para trás, e a cada ano eu sempre encerro o ano dizendo, Senhor, foi um ano muito abençoado, foi um ano difícil, porque muitas vezes a família da gente até fica um pouco sacrificada, os filhos, mas eu entendo que é o meu chamado. Então eu quero dizer para as irmãs que nós precisamos estar firmadas, para que na hora que esses desafios apareçam, nós saibamos lidar com eles. E nós só vamos saber vencer os desafios se nós estivermos seguras da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá respaldo. Há poucos dias minha filha chegou em casa, a gente evita determinadas programações na televisão. E só que ela foi ver um filme na casa de um parente. E quando ela chegou, ela falou assim, ela tem 9 anos, eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos. Na verdade, nós temos 3. Meu marido tem uma filha que ele teve na mocidade, que tem 23 anos. Ela não mora conosco hoje, ela está morando fora do Brasil. E nós temos os nossos 2 filhos, que são da nossa união. O Tiago tem 15 e a Ana tem 9. Então, eu vivo 2 mundos diferentes com os meus filhos. Então, enviei a minha menina, foi passear na casa de um parente, e quando chegou, ela chegou, ela já veio logo, porque quando ela acontece dela ter alguma dúvida de alguma coisa, incomoda ela. Porque nós fazemos questão de sempre pregar o que está na palavra. Mas certos assuntos, a gente espera a criança ter maturidade para conversar. Então, não tinha chegado o momento. E ela chegou para mim e falou assim, mamãe, você sabia que homem casa com homem? Eu falei, Senhor. Ai. Eu falei, filha, homem casa com homem em desobediência da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus fez homem e mulher. E aí expliquei, trabalhei toda a questão da família. E aí, a partir desse momento, eu estou sempre trabalhando a família. Já tinha feito isso com o meu mais velho. Mas eu sabia que esse dia ia chegar. E nós precisamos preparar os nossos filhos. E eu entendi que era o momento de explicar para ela o que acontecia, o que estava acontecendo ao nosso redor. Então, queridas, para que nós estejamos preparadas para os desafios, a gente precisa ter vida com o Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos entender o que ela nos diz, nos fortalecer no Senhor. Porque os outros desafios que eu vou dizer aqui para vocês, você só vai conseguir vencê-los se vocês estiverem embasadas na palavra do Senhor. Se a sua casa estiver construída na rocha. Nós viemos aqui agora, estava ventando muito, né, meus irmãos? Uma chuva tão pesada. E é isso que o mundo tem feito. Tem trazido tempestades sobre as nossas vidas. E se a gente não estiver firme, a gente cai. E fica sem rumo. Então, é necessário que tenhamos vida com o Senhor. É necessário, irmãs, que oremos, né? Que oremos cada vez mais. Às vezes a gente está passando por dificuldades, quando a gente percebe que está faltando alguma coisa. E o que está faltando é que a gente tenha mais momentos de oração. E aí a gente pensa, será que eu tenho que parar? O ideal é que nós paremos, né? Para estudar e orarmos e meditarmos e aprendermos mais do Senhor. Porém, mas alguns momentos, por exemplo, você está no carro, né? Vai orando. Aproveita o momento, vai orando, intercedendo pelos seus filhos, pela sua família.
Bota ali um louvor, uma boa pregação. Nós precisamos nos encher e nos munir da munição certa, que é estarmos firmes no Senhor. E o segundo desafio que eu tenho, que a gente percebe que é muito grande, é o desafio de ser a esposa que a Bíblia diz que nós devemos ser. Porque é muito difícil ser essa mulher que a Bíblia diz que nós devemos ser. E ela é mais difícil ainda porque a maioria de nós fomos criadas, eu não sei vocês, mas minha mãe falava assim para mim: vá trabalhar e não dependa de homem para nada. Tenha a sua vida. Não é? Talvez vocês escutaram a mesma coisa que eu. Eu trabalho fora, viu, minhas irmãs? Por opção, porque meu marido, quando a gente se casou, ele disse que se eu não quisesse ficar por conta da família, que não teria problema. Mas eu trabalho desde os 18 anos, então eu entendi que eu gosto de trabalhar e nos faz bem, não é? Nos faz bem e não tem problema nenhum a gente ter uma carreira. Não tem problema nenhum a gente querer aprender, né? Da gente buscar conhecimento. O grande problema é a gente esquecer que nós devemos ser a mulher que a Bíblia diz que nós devemos ser, né? É entender que nós temos papéis diferentes dos homens. E os homens entenderem que eles têm papéis diferentes de nós. E aí, em Gênesis 2:18, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? A palavra auxiliadora, ela vem de um termo hebraico, ezer, que quer dizer que auxílio, ajuda. Então, quero dizer que nós fomos feitas para ajudar, para auxiliar. Né? E a palavra também nos diz que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aí quando a gente fala essa palavra submissas, às vezes dói na gente, né? O meu pastor, o pastor Jefferson, ele fala lindamente sobre a mulher submissa. E eu não esqueço, ele sempre diz assim: olha, a mulher submissa, ela vive a mesma missão com seu esposo. Ela vai caminhar ali, lado a lado. Cada uma com sua função, cada um com sua função. E o que nós temos visto hoje, o grande desafio é que as mulheres estão assumindo tantas responsabilidades que não são delas, no lar, no casamento, com os filhos, que chega que estão exaustas, estão cansadas, e não tem casamento que resista. Nesses 11 anos que eu caminho com a SAF, irmãs, diariamente, praticamente diariamente, é alguém que manda uma mensagem que a gente tem que aconselhar. E o que nós percebemos hoje é que nós não somos as mulheres que a Bíblia diz que nós devemos ser. Nós estamos ultrapassando aquilo que é nosso e fazendo aquilo que seria para os nossos esposos, nossos companheiros fazerem. Então é um desafio hoje manter um casamento, porque nós casamos, já viemos com aquela mentalidade. Eu casei com o Marcos, a gente passou alguns meses assim. Você tem seu salário, eu tenho meu salário. Nós pagamos as contas no final do mês, que sobra fica para cada um. Quando eu casei com o Marcos, eu era mais segura, ainda sou mais segura que ele, mas ele, graças a Deus, Deus transformou. O Marcos, ele nunca trabalhou na iniciativa privada, ele sempre foi servidor público. Com 18 anos, ele passou no primeiro emprego, no primeiro concurso público. Mas, talvez, né, nunca, como diz ele, a gente quando é novo, a gente não pensa no futuro. Então, ele gastava demais, né? Aí eu pensei, meu Deus, como que nós vamos fazer? Porque para ter alguma coisa, a gente precisa juntar, né, meus irmãos? Não é viver em função do dinheiro, mas nós precisamos economizar. E isso é muito importante para o casamento, que a esposa e o esposo saibam gerir as finanças.
Porque é outro problema, é outro desafio que nós temos. Às vezes a gente quer viver um padrão que não é nosso, né? Se endivida ao topo, e aí o casamento, não tem casamento que aguente. Tem um casal nós somos padrinhos, que se divorciaram há 2 anos, uma história muito triste. Mas o que é mais triste é que eles se divorciaram e o grande problema do casamento era esse descontrole nas finanças. Que aí fez com que ela, por exemplo, em vez de trabalhar 40 horas, ampliasse a carga para 60 horas. E essa mulher chegava em casa exausta, porque ela trabalhava de segunda a domingo, quer dizer, ela trabalhava todos os dias. Às vezes ela tinha uma folga na semana. E os papéis estão... O provedor do lar é seu esposo. Isso não quer dizer, minhas irmãs, que se eu ganhasse mais que meu marido, eu não ganho. Ele disse que não tem esse privilégio ainda. Não teria problema. Desde que isso não se tornasse uma competição entre vocês. Não é? Então, a gente percebe que as famílias, os papéis estão muito investidos. As mulheres trabalhando 60 horas e ele ficando em casa com as crianças. Não, quem tinha que trabalhar 60 horas, se fosse necessário, porque eu acho também que eles têm que ter tempo para essa família e para esse casamento, porque casamento precisa de tempo, precisa de estar junto, precisa de manutenção, não é? Então, a gente tem que pensar como nós estamos sendo submissas. Nós estamos andando sobre a mesma missão com os nossos esposos? Eu não sei aqui, pastor, mas na nossa igreja nós temos uma junta diaconal muito grande. E a gente percebe, às vezes, que o lar, muito jovem, os jovens com 18 anos já podem ser diáconos na nossa igreja. Eu casei com o Marcos, ele já era diácono. Aí tá lá, tá bem. Aí casa. Casou, bênção, casou. Mas quando vê o primeiro filho, a primeira coisa que faz é abrir mão de tudo da igreja. Entendeu, meus irmãos? Abriu mão de tudo. E passa-se a viver só em função do filho que nasceu. E isso é importante, que vivamos e tenhamos tempo para os nossos filhos. Mas nós temos que dar bom exemplo para eles. E nós vamos dar bons exemplos para eles, vivendo aquilo que nós pregamos. E aí não, mas é porque a junta diaconal tem que chegar muito cedo. A minha criança tem que almoçar. Eu tenho que ir embora, a criança tem que dormir. Você faz um culto do bebê e vem mais visitante de fora do que da própria igreja. Porque a criança não pode sair da rotina um dia. Como se a Bíblia diz que você deve ensinar os seus filhos no caminho, a primeira coisa que você faz, você tira da igreja. Põe um colchãozinho, faz a comida de manhã, bota na térmica. Hoje em dia tem tanta coisa, não é? E eu não sou nem tão radical. Se tudo bem, se um dia não deu para você fazer, não tem problema. Passa lá no mercado, compra uma papinha e dá para a criança. Uma vez só, ela não vai morrer. Não vai morrer. Mas não abra mão daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Sabe quando a gente cresce espiritualmente? Quando a gente está ativo na igreja. Olha, chega final de ano agora, eu sei que na cabeça de muitos de vocês está pensando, o que eu vou fazer o ano que vem na igreja? Mas quando chegar no ano que vem, o pastor vai olhar e talvez estejam os mesmos irmãos e irmãs trabalhando. E é uma tendência, e não é só aqui não, na minha igreja também é assim, uma igreja grande, e nós percebemos nitidamente quais são as famílias que levam o trabalho do Senhor. E às vezes você reclama que o seu filho não quer vir mais à igreja. Mas você também não tem vindo, não é? Eles são muito astutos. E um outro desafio é exatamente esse. Criar os filhos na presença do Senhor e de acordo com a palavra do Senhor. O mundo tem tragado os nossos filhos. E aí nós não temos que criá-los numa redoma, mas nós temos que prepará-los. E nós temos que estar preparados. As crianças, elas são muito espertas. Eu tenho um de 15 anos, que ele tem uma língua poderosa.
Entendeu? Ele está pronto para responder e perguntar tudo. A gente até brinca, entre eu e meu marido, que ele parece Raul. Raul Seixas tinha uma música que diz o seguinte, que eu tenho uma opinião formada sobre tudo. Eu tenho um adolescente que tem uma opinião formada sobre tudo. Que para tudo ele tem um questionamento. E a gente tem que estar muito esperto na palavra do Senhor. A gente tem que trabalhar e inculcar dia e noite na cabeça deles aquilo que a gente crê. E ainda assim, meus irmãos, de vez em quando eles soltam as pérolas. E é um menino crente, já fez confissão de fé, caminha com a gente. A nossa igreja esse ano tem um projeto chamado Hangar de aviões, né? E os pilares do Hangar é preparar os adolescentes. Então, todas as sextas-feiras eles têm palestras, é Bíblia neles, aprender a palavra de Deus, está munido, e nós precisamos ensinar, nós precisamos ter tempo, e às vezes a gente vê aí, tanto a mídia, né, hoje nós temos acesso a tantas informações. O meu menino com 5 anos de idade vai para mim, mamãe, o que são as pirâmides do Egito? Eu acho que tinha até menos. Eu falei, meu Deus, onde esse menino viu isso? Porque eu com 5 anos de idade, era muito bestinha. E nossos filhos não são bestinhas. As informações chegam muito rápido e muito antes de nós. E nós temos que estar atentas e atentos, né? No que está chegando para os seus filhos. E esse é um desafio muito grande para nós. Percebermos o que tem chegado para os nossos filhos. Estarmos atentas. E para estarmos atentas, nós precisamos de tempo com nossos filhos. Tem muita gente aí que diz o seguinte, que filho precisa de tempo de qualidade. Eu acredito que precisa, sim, de tempo de qualidade, né, irmãos? Vamos escolher ali um devocional apropriado para a idade, sentar à mesa, ler a palavra, orar com os nossos filhos. Mas, além de tempo de qualidade, eles precisam de muito tempo. Porque criar filhos não é fácil. E com pouco tempo é muito difícil. Mas aí talvez na sua cabeça ele está passando, mas eu não tenho tempo. Eu acordo às 6 da manhã, trabalho o dia inteiro. Quando eu chego em casa, os meninos já estão cansados, já estão querendo inclusive dormir. Ou cada um vai para um lado, um para o quarto, outro para o outro, porque isso acontece muito, né? Isso acontece na minha casa também. E a gente tem que estar vigilante. Nós sentamos à mesa para comer, almoçar, jantar. A gente leva o que conosco? O celular, não é? E quando a gente menos espera, a gente já está com ele na mão. O meu filho, eu falo, esse negócio aí nasceu grudado com você? Porque eles amanhecem o dia, estou falando de adolescência, a menina é maior não. Com um negócio aqui no ouvido, porque agora os fones, né, não tem mais fio. Então eles andam a casa toda com aquilo, e com o celular na mão. Falei, você vai virar um C, porque você está andando assim. Não é? Então, nós temos que estar atentos, porque a mídia tem tomado nas escolas. Eu tenho uma amiga professora que ela falou para mim outro dia, Grisele, e ela não é cristã. Ela não é cristã, ela falou, eu trabalho nas escolas, eu não sei mais como lidar. Na hora do intervalo, é menina beijando menina. É uma coisa de louco. E eles fazem isso, eles nem sabem o que eles são. Eles estão tão perdidos, eles estão tão numa modinha, que eles não sabem o que eles são. Porque agora, pai, não pode mais fazer chá de revelação. Porque o meu filho vai ser o que ele quiser ser. É muito grave, e é isso que está aí fora. E que nós temos, irmãos, que estar preparados, munidos. E a nossa munição é termos vida com Deus. É conhecer da palavra de Deus. É termos tempo para levarmos os nossos filhos para as programações da igreja. Para acompanharmos, se possível. O meu filho não gosta muito que a gente acompanhe nas programações da igreja. Ele fala, mãe, eu gosto de sol, eu gosto de ter o meu momento. Então, a gente quase não vai. A gente deixa que ele vai. Mas levem todas. Marcos hoje acordou às 5h30 da manhã. Porque ontem à noite chegou lá para ele que eles iam fazer um evangelismo numa empresa. Aí o Marcos, antes dele dizer assim, pai, o senhor vai? Ela falou, não, você vai.
Eu acordei às 7, falei, gente, cadê o Marcos e o Tiago? Eu disse, esqueci. Foram para o evangelismo. Isso é importante. Então, nós precisamos, irmãs. Às vezes, nós estamos tão preocupadas porque o mundo aí, ele diz o seguinte, que nós, para sermos empoderadas, né, porque empoderamento é ser donas das nossas vidas. E nós temos o dono das nossas vidas, que é o Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. E aí, o mundo aí fora, ele cobra que nós sejamos super, né? As mulheres, cada vez mais, estão tendo menos filhos. E quando os têm, já é com muito mais de 40 anos, não é? Vão viver as suas carreiras primeiros, para depois formarem famílias. Mas nós não, nós acreditamos na família. E nós vamos lutar pelas nossas famílias. E nós devemos acreditar no Deus que nós servimos, que diz que criou homem e mulher, né? Que os filhos são heranças, são as nossas heranças. Então, já falei de 3 desafios, né? Nos mantermos sobre a rocha, firmar as nossas vidas no Senhor, né? Sermos as mulheres que a Bíblia diz que nós devemos ser, submissas, viver a mesma missão com os nossos maridos, não querendo pegar para nós aquilo que não é nosso, porque senão nós vamos ficar sobrecarregadas. Falei sobre a criação dos filhos, e eu quero falar de uma última coisa, que é sobre os padrões que o mundo tem trazido para dentro das nossas casas. E são muitos padrões, né? O primeiro padrão eu até já disse, que é esse excesso de preocupação em termos uma carreira fora. De sermos as provedoras dos lares. De mostrar para o mundo que nós podemos, e eu quero dizer que nós podemos tudo, naquele que nos fortalece. Podemos sim. Nós vemos, com certeza, aqui nessa igreja a gente olha e vê mulheres muito bem-sucedidas. E eu já disse que não tem problema nenhum de sermos bem-sucedidas, de termos as nossas carreiras. O que nós não podemos é pensar que o nosso trabalho é tudo e que o nosso esposo, a nossa família e a nossa vida com Deus não é nada. Isso é que não podemos. Um outro padrão que tem entrado muito para dentro das igrejas é o padrão de beleza das mulheres que está lá fora. E esse padrão é um padrão complicado, irmãs. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas uma menina bailarina aí de um desses programas dominicais, foi fazer uma lipo na perna, e aí ela teve uma embolia muito pesada, teve várias paradas cardíacas, e não resistiu. Se não me engano, 25, 26 anos. Uma menina lindíssima, que não precisava daquilo tudo. Mas o padrão que está lá fora, ele é tão pesado, que a mulher tem que ser magra, né? Super magra, tem que ser perfeita. E o tempo passa. Marcos casou comigo, com certeza ele olha para mim, aquela mulher lá de 20 anos atrás, ela continua existindo. Porque a minha essência não mudou. Mas os meus cabelos já estão brancos, irmãs. Eu pinto, tá? Tenho bastante cabelo branco. Os pezinhos de galinha já estão aqui, né? E aí você vai me perguntar, mas irmã, e se eu fizer uma cirurgia plástica, tem algum problema? Não, eu não vejo problema. Eu vejo problema no excesso, não é, irmãs? É da gente ir lá botar o silicone, que ficou bonito, que é para a gente, né? Para a gente, para aquelas que são casadas para o esposo. Mas aí você vem, ó, um decotão para a igreja querendo mostrar seu silicone para todo mundo. Aí eu vejo problema. Porque aí você está querendo usar o seu corpo. Nós temos trazido tudo para as nossas vidas. O padrão de beleza, o padrão das vestimentas, né? A mulher virtuosa lá de Provérbios 31, diz que ela era uma mulher que se vestia de linho e púrpura. Eram tecidos nobres.
Talvez nós não tenhamos hoje. Essa púrpura eu nem conheço, né? Só na internet. Linho está muito na moda hoje. Inclusive, a minha presidente estava com a roupa de linho lindíssima. Ela estava belíssima. Que roupa bonita. Eu fiquei achando ela linda. Mas era uma saia bem compridinha, uma blusa decente. Ela estava tão bonita. E, às vezes, a gente acha, para estar bonita, nós precisamos estar ali mostrando o nosso corpo. E não é isso que Deus deseja. Imagina se o Senhor Jesus chegasse. Eu fico, às vezes, pensando, constrangida. Até eu estava escutando um podcast ontem de uma... Eu esqueci o nome dela. E ela dizendo que, às vezes, ela se sente incomodada de ir na praia com o esposo. Porque as mulheres na praia estão tão nuas que é difícil para um homem ir na praia e não olhar. Porque o homem, ele é visual, não é? O homem, ele é visual. Então, nós temos que ter cuidado. A nossa igreja, a gente tem falado muito disso. Que a gente tem que aceitar a beleza, aquilo que Deus fez. Não é? Às vezes, Deus me fez. Gente, eu sempre fui essa mulher grande. Mas eu nunca fui tão magrinha. Deus me fez assim. Eu tento me manter, mas eu não sou só mulher grande. E eu casei com um marido gordinho. Ele sempre foi gordinho. Mas eu vi nele muito mais do que estava por fora. Eu vi nele aquilo que Deus é nele. A pessoa que ele é. E é assim que as pessoas têm que nos ver. Como mulheres valorosas. Mulheres crentes. Mulheres bondosas, piedosas, que vivem para glorificar e bendizer o nome do Senhor. É muito triste quando a gente percebe que as pessoas estão deixando os padrões lá de fora invadirem as igrejas. Nós não precisamos disso. Às vezes eu vejo na minha igreja adolescentes tão novinhas. E às vezes vão inclusive para a igreja com umas roupas que não condizem. E eu penso mesmo. Será que essa menina não tem uma mãe, um pai em casa para orientar que as vestimentas dela vão chamar a atenção, sim, e as pessoas vão olhar. Mas que o mais importante nela não é o corpo. Eu falo para as minhas meninas lá, falei inclusive semana passada. Se guarde para os seus esposos. É o seu marido que tem que imaginar o que está debaixo da tua roupa. E nós temos deixado, e vamos deixando as modinhas entrarem. Nós podemos estarmos bem vestidas, né? Bem maquiada. Eu fiz uma maquiagem para vir aqui, porque, né, gente, a olheira vem aqui. Não é? Não tem problema a gente andar bonito, botar os brincos, eu gosto. Eu não vejo problema. Então, a gente tem que ver, deixar os excessos. Muitas mulheres têm morrido por causa dos excessos. Né? Para aquelas que são solteiras ou estão esperando o Senhor, separadas, porque temos, né? Na minha igreja nós temos. Eu sempre digo para elas, os homens têm que ver em você uma mulher diferente. Uma mulher diferente. Tem que desejar estar com você pelo que você é. Pelo que Cristo faz na sua vida. Teve um dia lá na igreja, eu dou muito exemplo da minha igreja, porque é o que eu vivo, irmãs. Nós conversamos, a gente estava numa roda conversando, aí uma irmã, determinada irmã, falou assim para mim, fulana é o meu padrão de mulher. Eu imaginei que o padrão de mulher dela ia ser a mãe, que é uma mulher piedosa. Mas o padrão de mulher dela era uma mulher que passa 2, 3 horas no dia, numa academia malhando, porque tem verdadeira adoração pelo corpo. Aí eu pensei, gente, esse é o padrão dela? De uma serva do Senhor? E eu não vejo problema nenhum ir para uma academia malhar. Aliás, a gente precisa exercitar o corpo, irmãs. Nós precisamos. E depois dos 40, aí que a gente precisa mesmo. Porque a gravidade, ela vem pesada. A coluna começa a doer, porque não temos músculo mais. Precisamos fortalecer. Mas não precisamos adorar o nosso corpo, não é? Precisamos cuidar, ter uma alimentação saudável, mas adorar não. Não é? Nós temos que entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. E nós precisamos cuidar bem dele.
Então, queridas, eu quero deixar um versículo para a gente finalizar, não quero me prolongar. Quero só dizer para as irmãs que esses são só alguns dos desafios. Eu peguei alguns, mas que nós temos muitos e muitos outros, e vão surgir sempre mais e mais e mais. E que nós precisamos sempre estar fortalecidas no Senhor. Talvez você tenha pensado, poxa, para o próximo ano, queria ser diferente, eu queria me dedicar mais, eu quero ter uma vida mais com o Senhor. Não espera o próximo ano. Chega na tua casa e faz diferente hoje. Às vezes a gente fica esperando ter o tempo, ter o momento. E o momento é hoje. O Senhor Jesus pode voltar ainda hoje. Então é hoje. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos viver uma vida. Que orgulho o nosso Deus, que Ele olhe para nós e fale, olha ali, ali vai uma serva bondosa, uma mulher de Deus, uma escolhida do Senhor. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos nos conformar, vamos fazer diferente. E muitas vezes a gente fala assim, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Mas a gente acha que ela é boa, agradável e perfeita para nós. E aí eu tenho que dizer para vocês que ela é boa e ela é perfeita para Ele. É para o Senhor. Então, somente a renovação santificadora é que o cristão se torna suficientemente sensível para conhecer o comportamento que a vontade de Deus exige para cada situação. E aí eu quero terminar com uma frase do pastor Hernandes que eu gosto muito, que ele diz assim, ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Vida cristã é uma guerra sem trégua contra o mal. É uma luta sem pausa contra o pecado. É uma batalha contínua contra a carne, o mundo e o diabo. Mas nós temos as armas para lutar. E nós vamos lutar. Em nome de Jesus. Eu posso cantar um trechinho do hino? Dá tempo? Tem um hino que eu estava essa semana meditando o que eu iria falar e o Senhor me trouxe ao coração, né? Às vezes a gente pensa que o Senhor tem que descer nos céus aqui, a gente vê a manifestação e Ele está manifestando aqui, está falando com a gente, não é? E eu ali arrumando o almoço para as minhas crianças e o Senhor colocou esse hino e falou assim, leva o hino. E eu vou levar. Eu vou cantar um pedacinho para vocês, tá bom? Firmeza na fé, que é o que nós precisamos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz
cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade.